Oi? Então, vamos comentar essas guerras feudais na crise do século XIV. É o título que eu coloquei no esquema que vocês receberam. Guerras feudais na crise do século XIV. Lembrando que essa crise do século XIV, na verdade, se estende até o século XV. Ok? Então, coloquei ali no significado que eu comentei também no vídeo anterior. Foram guerras feudais entre setores da nobreza disputando terras e disputando tronos europeus. Isto é, disputando para saber quem seria o monarca, ou que família, que dinastia assumiria o trono de um país. No caso, a gente vai falar da França e da Inglaterra. Ok? O primeiro caso, então, que vai nos interessar na ordem cronológica é a Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453, uma guerra entre a França e a Inglaterra. Vocês já estão vendo pela data de cara, que essa guerra durou mais que 100 anos. Na verdade, ela teve intervalos, foi suspenso em alguns anos, depois retornou, mas o conjunto recebeu o nome de Guerra dos 100 Anos. Essa guerra foi resultado da disputa não só do trono da França, saber quem seria monarca na França, mas também a disputa pelo território de Flandres, que é o território, basicamente a Bélgica de hoje, mas na época incluía o norte da França, ali, o nordeste da França, ali na fronteira com a Bélgica, uma área muito rica em comércio, em cidades, na produção têxtil, que importava a lã da Inglaterra e transformava em panos, tecidos, roupas e vendia para a Europa, para o resto do continente europeu. Era a área mais desenvolvida no sentido urbano, comercial e artesanal da Europa, depois do norte da Itália. O norte da Itália era o grande centro, o segundo centro mais importante era Flandres. E quem controlasse aquela área ia controlar o comércio local, taxação, tributação. Então interessava aos reis da Inglaterra, porque havia esse vínculo econômico com a Inglaterra, importava a lã inglesa. Interessava também os reis da França. O território, dependendo da época, chegou a pertencer ao Sacro Império Romano-Germânico, ao Reino da França, mas a disputa, nesse caso, foi entre a Inglaterra e a França. E quem assumisse o trono da França teria melhores condições de controlar esse território de Flandres, o Condado de Flandres. Eu coloquei aí no esquema para vocês, mas é só por curiosidade. Isso aí não faz sentido ter que saber o nome desse pessoal todo. Mas só para vocês terem uma noção, nessa Guerra dos 100 Anos, nós vamos ter uma disputa pelo trono da França, depois que o último monarca da dinastia Capeto morreu, no início aí do século XIV, e duas famílias passaram a disputar o trono da França. Uma família que reinava na Inglaterra, mas que tinha raízes na França. Essa família Plantageneta, ela reinava na Inglaterra, mas ela era descendente de nobres franceses. Então eles eram simultaneamente monarcas na Inglaterra e eram também nobres senhores na França. Não por serem monarcas na Inglaterra, mas por serem nobres na França, pertencer à nobreza francesa, é que essa família Plantageneta, de monarcas ingleses, reivindicava o trono francês. E, de outro lado, uma família francesa, a família Valois, que queria também assumir o trono da Inglaterra, que, aliás, assumiu o trono da Inglaterra inicialmente, o trono da França, e que inicialmente assumiu o trono francês com apoio de boa parte da nobreza da França. Os Plantagenetas, monarcas ingleses, não aceitaram aquilo, invadiram a França, tiveram apoio de uma parte da nobreza francesa, portanto a nobreza francesa se dividiu, uma parte apoiando a dinastia, a família Valois, francesa, outra parte apoiando os monarcas da Inglaterra, que tinham origem na França, mas eram monarcas da Inglaterra, que era essa família Plantageneta. Durante a guerra, a família Plantageneta que reinava na Inglaterra foi substituída pela família Lancaster, ou Lancaster. E essa família continuou lutando também pelo trono francês. Então eu coloquei para vocês, só para vocês terem uma noção dos monarcas envolvidos, os monarcas da dinastia Valois, os monarcas da dinastia Plantageneta e da dinastia Lancaster, que reivindicavam o trono da França.
Em um primeiro momento, parecia que a Inglaterra levaria melhor. Parecia que realmente a Inglaterra iria conquistar o território francês. Vocês estão vendo aí uma cronologia, né, que acompanha o esquema. Entre 1337 e 1360 ocorreu uma invasão inglesa. A França, no primeiro momento, foi perdendo terreno, mas se recuperou em 1360 e nos 20 anos seguintes, de 1360 a 1380, na dinastia Valois, a família Valois, aparentemente iria recuperar ou assumir o controle sobre todo o território francês, só que aí o quadro novamente se inverteu a favor da Inglaterra, a partir de 1380, e aí nos 40 anos seguintes aproximadamente, entre 1380 e 1420. Uma das razões da Inglaterra ter se fortalecido nessa fase da guerra é que ela contou com o apoio de uma poderosa família da nobreza francesa, a família que controlava o Ducado de Borgonha, né? Esses duques de Borgonha, eles acabaram apoiando a Inglaterra. Então aquilo deixou a família Valois enfraquecida naquele momento, né? Porque esse setor muito poderoso da nobreza francesa apoiou, né, os ingleses. E foi nesse momento que parecia que a Inglaterra venceria a guerra. Inclusive uma das batalhas mais famosas, né, da Guerra dos 100 Anos, a Batalha de Azincourt, os ingleses liderados pelo rei Henrique V, eles derrotam um exército francês superior numericamente e pronto. Aí o Henrique V praticamente já tinha assumido o controle da França. Essa batalha ela foi reconstituída em diversos filmes. Agora no Netflix, quem tem Netflix, tem um filme que chama-se O Rei, que é a história do Henrique V. Né? Aí reconstitui a história dele, né, nessa batalha. Agora, a batalha ficou famosa numa peça do Shakespeare, igualmente famosa, que é a peça do Henrique V. Né? E teve duas grandes versões para o cinema, uma da década de 40, com o Laurence Olivier fazendo o papel do Henrique V, e a batalha reconstituída na época, né, foi muito elogiada, mas nada se compara à versão do final dos anos 80, ela é de 89, não me falha a memória, do Henrique V com Kenneth Branagh. Aí vale a pena ver esse filme. Né? Não só pelo a temática shakespeariana, né, do filme, mas pela reconstituição da batalha e o discurso famosíssimo que aparece na peça do Shakespeare, né, do Henrique V, no final da batalha em que ele vence os ingleses. Né? O Kenneth Branagh fazendo o papel do Henrique V e fazendo um discurso é uma das coisas mais emocionantes do cinema. Vale a pena assistir. Henrique V, com Kenneth Branagh, o filme é de 1989, 88, final dos anos 80. Se não fala, tem na Netflix também. Vale muito a pena ver. Bom, de toda forma, o Henrique V vencendo essa batalha, então parecia... O Henrique V era a família Lancaster, né, reinando na Inglaterra. Então parecia que a França realmente cairia sob o controle definitivamente inglês. Foi então, pessoal, aí já depois que o Henrique V tinha morrido, né, o Henrique VI era o monarca na Inglaterra, foi então que ocorreu um dos episódios mais extraordinários da história da Idade Média. Uma adolescente camponesa, analfabeta, ou semi-analfabeta, segundo alguns, Joana d'Arc, afirmou que estava tendo visões divinas, né, na verdade, de santos, orientando para que fosse apoiar o rei, o Carlos VII Valois, que era o monarca francês que controlava uma parte pequena da França na época, né, porque o resto era controlado, né, pelo Henrique VI, né, da Inglaterra, mas falando para Joana d'Arc lutar ao lado do Carlos VII. E a Joana d'Arc foi procurar o Carlos VII. Por razões misteriosas, os grandes mistérios da história, ela convenceu o Carlos VII que aceitou no exército francês. Né? Ou ele estava desesperado, achou que naquela altura do campeonato, né, valia qualquer coisa para tentar salvar o trono, ou salvar a França. O argumento dela acabou convencendo, né, naquele clima de religiosidade muito elevado que era a Europa no período. De toda forma, ele aceita e coloca a Joana d'Arc à frente dos exércitos franceses. Obviamente ela não estava comandando, quem comandava de fato eram os generais, mas ela estava lá, né, animando os soldados, né, a armada, a armadura, aquele negócio todo. E a guerra, pessoal, deu uma guinada.
os franceses começaram a vencer a guerra e os ingleses começaram a perder. Você sabe que a Joana d'Arc no final acabou sendo capturada, né, pelos aliados da Inglaterra, foi enviada para o campo inglês, foi considerada feiticeira, né, pela Inquisição. Na época o papado estava dividido, né, era aquele cisma de Avignon. E ela foi entregue para os ingleses, foi condenada como feiticeira e foi queimada viva, né, com 19 anos de idade, foi queimada viva numa praça, num território controlado pelos ingleses. A morte de Joana d'Arc não desanimou os franceses, ao contrário, ela acabou sendo transformada em mártir, uma pessoa que morre por uma causa nobre, não uma causa correta. E o Carlos VII continuou a campanha militar dele, né, enfrentando os ingleses, vencendo os ingleses. Aí ocorreu uma grande derrota para os ingleses, porque o Ducado de Borgonha, né, o Duque de Borgonha, que era o aliado dos ingleses, né, um tal nobre poderosíssimo, ele acabou rompendo a aliança com a Inglaterra e passa para o lado, né, do Carlos VII. Aí pronto. Aí os ingleses foram sendo gradualmente expulsos do território francês e, no final, a França, quer dizer, o Carlos VII Valois, vence a Guerra dos 100 Anos. Os ingleses perderam a guerra, foram expulsos de praticamente todo o território francês. Nesse processo, né, de quase 100 anos, um pouco mais que 100 anos, a nobreza francesa foi massacrada, famílias inteiras da nobreza, famílias inteiras desapareceram na guerra. Então a nobreza sai vitoriosa, porém enfraquecida, e a monarquia francesa sai vitoriosa e fortalecida. Então, a consequência política fundamental, né, da Guerra dos 100 Anos para a França foi o fortalecimento da monarquia e um processo de centralização do poder político. A monarquia não se tornou absolutista, não. Mas a gente considera que o processo de centralização que levaria à criação de uma monarquia absolutista na França no século XVII, esse processo ele começa com a Guerra dos 100 Anos, né, com a vitória francesa na Guerra dos 100 Anos. Então coloquei ali para vocês as consequências. Olha lá, enfraquecimento da nobreza francesa, desenvolvimento do nacionalismo francês, a identidade francesa, ser francês contra o outro, contra o inimigo, né, contra o não francês, o inglês. Essa identidade se fortalece nesse momento. A monarquia se fortaleceu, a centralização política avançou sobre a dinastia Valois. Agora, na Inglaterra, ocorreu uma crise política. Porque Henrique VI volta derrotado para a Inglaterra, seu prestígio lá embaixo. É verdade que os franceses nessa retirada, os franceses não, os ingleses, nessa retirada, né, na retirada se retirando da França, eles saquearam o campo, as cidades francesas, levaram muita riqueza, né, lá para a Inglaterra, só que o problema permanecia de dificuldade de obter mais terras, mais feudos, e como o prestígio do Henrique VI, agora do rei da Inglaterra, estava lá embaixo, aquilo gerou uma crise política. E agora a disputa pela sucessão dinástica do trono deixou de ser a disputa pelo trono francês e passou a ser a disputa pelo trono da Inglaterra. E com isso a gente entra na outra guerra que ocorreu no período, que foi a Guerra das Duas Rosas. A Guerra das Duas Rosas foi a disputa pelo trono inglês entre famílias rivais da nobreza inglesa. Olha lá, ó. Eu coloquei logo abaixo do esquema da Guerra dos 100 Anos, coloquei um mapa mostrando a evolução do domínio inglês na França, na Guerra dos 100 Anos. Tá? Bom, mas em seguida vem esse assunto, a Guerra das Duas Rosas, né? A disputa pelo trono inglês entre grupos rivais, né, da nobreza inglesa. Coloquei como antecedentes que eu já tinha comentado noutra aula, né, como a monarquia inglesa estava sendo, isso na época, na Baixa Idade Média, mas na época do apogeu ali, né, do Ocidente medieval, no século XIII, como a nobreza inglesa havia criado instrumentos para tentar limitar o poder do monarca na Inglaterra. A Magna Carta, que a gente viu, naquele documento que assegurava, pelo menos historicamente, as liberdades da nobreza inglesa, no primeiro momento, mal ou bem, aquilo serviu, né, para limitar o poder da monarquia, e sobretudo a criação do parlamento, que não era ainda um poder legislativo como a gente viu, né, o parlamento era um órgão mais consultivo, mas de toda forma controlava os impostos, ou tentava controlar os impostos do monarca. Então, a Magna Carta, essa tradição chamado constitucionalismo medieval, né, do monarca ser limitado por um documento, pelas leis, pelo costume, então por uma instituição, que era o caso do parlamento,
Então, a existência da Magna Carta, dessa tradição constitucional medieval e do próprio parlamento eram realmente entraves, obstáculos ao fortalecimento do poder monárquico. Acontece que a nobreza inglesa, que era a classe mais poderosa na Inglaterra na época, e a classe que dava o suporte, o apoio, a sustentação ao parlamento, essa nobreza se dividiu no reinado do Henrique VI. Se dividiu entre duas facções. A facção que apoiava a família Lancaster, que reinava, a família do Henrique VI, que queria que aquela família continuasse reinando, e uma outra facção rival da família York, que queria assumir o trono da Inglaterra. O símbolo da família Lancaster era a rosa vermelha, da família York a rosa branca. Então o conflito entre as duas famílias, né, recebeu o nome poético de Guerra das Duas Rosas, mas não se iludam, porque foi um conflito extremamente violento, né, da nobreza inglesa. Esse conflito, inclusive, em parte, inspirou o Martin, esqueci o primeiro nome dele, o autor do Guerra dos Tronos, né? A família Lancaster associada à família Lannister, York, a família Stark e tal. Claro que fez a adaptação dele lá no livro, né, e depois foi feita a adaptação, né, para televisão, naquela série famosa da HBO. Mas ele foi em grande parte inspirado nesses eventos, na da Guerra das Duas Rosas. Da mesma forma que na Guerra dos 100 Anos, eu coloquei para vocês os principais monarcas, né, dos dois lados, não precisa terem uma noção, né, do grupo envolvido. O que interessa para a gente, entretanto, é o seguinte: no final, essa guerra ela foi tão violenta, mas tão violenta, que quem saiu vitorioso, o lado que saiu vitorioso, na verdade foi uma terceira família. A família Lancaster foi extinta e a família York também. Na verdade, a terceira família, a família Tudor, ela tinha ligações com a família Lancaster, vai ser um ramo, né, da família Lancaster, mas, né, formou uma dinastia, uma família separada. E foi a família Tudor que venceu a Guerra das Duas Rosas, derrotando, né, o Ricardo III, da família York, que havia assumido o trono, numa batalha em outubro de 1485, a Batalha de Bosworth. E aí o Ricardo é morto e o Henrique Tudor assume o trono da Inglaterra com o título de Henrique VII. Ele foi o pai do famoso Henrique VIII, né, que fez a reforma anglicana, a reforma protestante na Inglaterra. Foi o avô da famosa Rainha Elizabeth I, né, foi quando a Inglaterra atingiu o auge ali na era do renascimento cultural e da reforma na Europa. Então Henrique Tudor foi coroado como rei Henrique VII, né, reconhecido pelo parlamento. Ele acabou se casando com uma princesa da família York para tentar conciliar as duas famílias. E a consequência, pessoal, para a história da Inglaterra foi a mesma consequência para a história da França. A nobreza inglesa saiu enfraquecida, a monarquia inglesa, com a família Tudor, sai fortalecida, e com isso a gente vai ter um processo de centralização monárquica na Inglaterra, acompanhando o processo de centralização política na França e de centralização política que foi mais precoce em Portugal. Então o que a gente percebe, para encerrar, é o seguinte, que a grande consequência política da crise do século XIV, do século XV, foi o enfraquecimento da nobreza, do poder político da nobreza, daquele localismo político, da autonomia política. A nobreza continua sendo a classe mais poderosa na França, na Inglaterra e em Portugal, controlando as terras, explorando os camponeses, mas agora sem condições de manter seus exércitos privados e uma estrutura descentralizada. O poder foi ficando concentrado nas mãos dos monarcas. Então, quando a gente inicia a Idade Moderna, uma das características políticas da Europa vai ser esse processo de formação de monarquias centralizadas que foram evoluindo para se transformar em monarquias absolutistas, que vai ser um assunto para uma outra aula. Ok? É isso aí. Na aula que vem, então, a gente fala sobre a Idade Moderna. Tchau, pessoal. Até a próxima.